todos e a todas, eu me chamo Silvia Letícia e em nome do meu grupo eu venho apresentar o nosso projeto intitulado Verificação de método analítico de análise digital de imagem feito pelo Photometrics. O grupo é composto por mim, pelo Carlos, pela Laíse, Marisa e Pedro Arthur. E o nosso projeto foi orientado, pelo professor Cícero Alves Lopes Júnior. Então, hoje os smartphones, eles ganharam uma nova significação, um novo significado. Porque a partir deles é possível fazer uma imensidão de coisas, né? E hoje esses smartphones, eles inclusive permitem a análise química por meio do processamento digital de imagem, que é exatamente o que faz o Photometrics, né? Então o Photometrics ele faz essa análise por dois modos, né? Pelo módulo univariado e pelo módulo multivariado. Pelo módulo univariado, ele permite ao usuário realizar a calibração, né? Construir uma curva de calibração empregando técnicas de correlação linear simples. Já pelo módulo de análise multivariada, ele permite que seja feita uma amostragem ou um reprocessamento de uma análise anterior. O urucum, que é uma semente obtida a partir da planta, cujo nome científico é Bixa orellana, né? Ele possui como constituintes principais bixina e norbixina. E o urucum é a matéria-prima para a constituição do coloral, né? Que é um corante alimentício vermelho bastante utilizado na culinária brasileira, né? Todos os dias, né? Para dar cor aos alimentos, às carnes, etc. Então, ele possui como componentes principal a bixina, que ela constitui cerca de 80% dos carotenoides totais da semente, e a norbixina, que é um ácido dicarboxílico que resulta da hidrólise da bixina. Enquanto a bixina é lipofílica, a norbixina é hidrossolúvel. Vamos então para a metodologia. Inicialmente foi feita a infusão de 100 gramas de coloral em 400 ml de água quente, né? Ficou ali descansando por 10 minutos e essa infusão foi feita em um becker de 500 ml. Em seguida foi feita a separação dos compostos hidrossolúveis por filtração. Essa filtração foi feita em um papel filtro, certo? De forma que se obtivesse essa fração hidrossolúvel. Depois, a partir do filtrado, foram retiradas 6 alíquotas de 3 ml cada uma, que foram transferidas para aqueles copinhos descartáveis de café, porque eles são menores e comportam melhor essa pequena quantidade de amostra. Em seguida, foi feita a diluição de cada amostra. E aí, a primeira amostra foi solubilizada, foi diluída em 0,75 ml de água destilada. A segunda em 1,5 ml de água destilada. De forma que exista uma constante, a diferença constante entre uma concentração e outra seja de 0,75, certo? Após feita todas as soluções, foi feita a diluição do corante alimentício verde. Aqui nós utilizamos o corante da Arcolor e o coloral utilizado foi o da marca São Brás. Então, esse corante ele já vem no sistema conta-gotas e a diluição foi feita de 1 gota para 25 ml de água destilada. Em seguida, foi feita a calibração, a captura das imagens para a formação do gráfico da nossa curva analítica. Essa análise ela foi feita uma análise univariada por vetor RGB na opção calibração através do Photometrics. E então a gente obteve, a curva de calibração relativa às 6 amostras que estão presentes os 6 pontos e a curva de calibração com as 4 amostras. A curva de calibração com as 4 amostras foi realizada da seguinte maneira: a primeira amostra é o filtrado puro. A segunda amostra é o filtrado diluído em
1,5 ml. A terceira amostra são os 3 ml diluído em 3 ml de água destilada. E a quarta amostra são os 3 ml diluídos em 4,5 ml de água destilada. Feito isso, né, depois que a gente realiza a captura, obtém a curva analítica das 6 amostras, das 4 amostras, e a gente então, quando captura a foto da solução do corante verde, nós vamos inserir esse ponto na curva que nós obtivemos, né, na curva do coloral. Aqui vocês podem ver na figura 1, né, as 4 amostras que constituíram nossa curva analítica. Bem aqui na figura 3, vocês conseguem ver o sistema de filtração, né, aqui nesse becker, eu obtendo a fase hidrossolúvel, né, a fração hidrossolúvel. E aqui na figura 2 é a amostra verde, né, obtida a partir da diluição de 1 gota de corante para 25 ml de água destilada. Então, o filtrado obtido foi de 20 ml, né, e desse filtrado separamos 6 amostras e obtivemos o seguinte gráfico. Esse gráfico ele é dado pela seguinte equação de reta: y igual a 10,239x mais 3,105 mais 3,105. E o R, esse valor de R, que é o coeficiente angular, percebam que ele foi de 0,626, né? O que indica, e vocês também podem perceber nesse gráfico que esses pontos eles estão bastante distantes da curva, né? O que indica que não houve uma relação de linearidade entre as variáveis x e y, né? E essa curva, então, foi mal sucedida. A gente pode confirmar isso através do valor de R, uma vez que o valor de R ideal para uma curva bem sucedida é o valor de R mais próximo de 1 ou mais próximo de menos 1. Então, mediante isso, foi elaborada uma outra curva analítica, né, cuja equação da reta obtida foi de 28,169x menos 0,590. E aqui a gente percebe que os pontos ficaram quase que 2 pontos ficaram mesmo tangenciando essa reta. Então, foi uma reta muito bem sucedida, né, que a gente fez também do mais diluído para o mais concentrado. E aí, o valor de R obtido, ou seja, o coeficiente angular obtido foi de 0,981. Então, foi um coeficiente ótimo, né, que mostrou, evidenciou que essas amostras sim estavam estabelecendo uma relação de linearidade entre as suas concentrações. E aí, feito isso, é nessa curva que nós inserimos a solução do corante verde, porque a outra curva foi mal sucedida. Então, quando a gente insere aqui na figura 5, vocês conseguem ver o gráfico com a solução verde já inserida. E vocês percebem que não há nenhum ponto referente à amostra, né, que é um ponto azul. Era para aparecer um ponto azul, mas ele não aparece, era justamente o que nós esperávamos, porque o nosso objetivo era saber se o Photometrics consegue realizar essa distinção de cores, né, de fato, se ele é realmente eficiente. Então, aqui, com essa ausência da amostra, como vocês podem ver aqui no quadradinho azul, vocês percebem que não tem no gráfico, né, o ponto da amostra que foi inserida, porque ele é de fato eficiente e consegue realizar essa distinção entre as cores. Então, fazendo a conclusão, nós temos que a análise realizada constatou que a amostra verde não se enquadrou na curva de calibração das soluções obtidas a partir do filtrado derivado da infusão do coloral, como nós vimos lá na figura 5. Por quê? Porque esse vetor de calibração em RGB do verde
ultrapassa os vetores de calibração e RGB que constituem a curva analítica do coloral. Ou seja, o fator RGB do verde é maior do que o fator RGB do coloral, né? Da cor vermelha decorrente do coloral. E isso atesta a capacidade desse aplicativo em realizar a distinção entre as cores, né? Entre o verde e o vermelho. Essas são as nossas referências. De já, muito obrigada pela atenção.